Muitas vezes, né, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que a gente quer fazer, mas as coisas vão embolando de uma tal forma e quando você vê o tempo vai passando e você não fez aquilo que você sabe que seria o correto, que seria o melhor para você, que é o que você está morrendo de vontade de fazer e embola. Simplesmente a gente vai se enrolando. E daí, essa enrolação promove na gente uma sensação de frustração. Daí você fala assim, nossa, será que eu não, perdi minha coragem? Sou medrosa, não vou atrás daquilo que eu quero. Mas então vamos conversar um pouquinho para ver o que é que se passa na nossa mente, o que se passa dentro de nós, quando a gente tem certeza do que a gente quer, mas a gente não dá o primeiro passo em direção àquilo que a gente quer. E isso causa muita dor na gente. E o pior de tudo, vai enfraquecendo. A gente vai ficando assim meio que minguado, sabe? Como se a sua energia fosse embora. E daí você perde a graça em tudo que você está fazendo. Até as coisas boas que estão te acontecendo, você parece que não valoriza, porque você está tão focado em algo que você queria, mas também você vai deixando esse algo cada vez tão mais distante, e daí tudo que você está vivendo agora, que até seriam coisas bacanas, elas vão ficando sem graça, vão ficando feias. Daí você começa a ficar aquela pessoa dita pelos outros de insatisfeita, sabe? Você não se satisfaz com nada, nada tá bom para você. E realmente não é que não tá bom, não é que você não valoriza as coisas bacanas que estão te acontecendo. É que tem algo super bacana que você já vislumbrou na sua vida e que você não tá com coragem de dar o passo em direção àquilo. E daí a gente fala assim, poxa, mas por que a gente não tem essa coragem? O que falta? O que falta? Qual é esse medinho de agir em direção a isso? São as perdas que a gente vai ter. Né? Você sabe que para você ir em direção ao que você quer, você vai abandonar e perder algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E também aquela segurança mórbida que a gente tem e que a gente almeja de que se você der este passo, você tem que ter garantias, umas garantias assim máximas de que tudo vai sair exatamente como você está pensando. E daí a gente sabe que essas garantias elas não existem. E que pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, então vai dando aquele friozinho na barriga, você fala, ai, será que eu vou? Né? E se isso? E se aquilo? Esse monte de si que a gente vai colocando, né, na nossa mente vai fazendo com que a gente se encolha e a gente fica amedrontados e apavorados e aí a gente começa a aceitar. Sabe, é aí que eu chamo de aceitação mórbida. Você aceita a vida, vai relevando, vai falando, eu acho que eu tenho que ser mais tolerante, acho que eu tenho que ser mais paciente, acho que eu tenho que isso. E daí você vai colocando algumas qualidades que você acha que você tem que desenvolver, quando na realidade essas qualidades que você está acreditando que você está desenvolvendo, elas estão sendo um escudo de defesa para você não ir na direção certa da sua vida. Aquela que te traria felicidade, aquela que iria te descortinar novos horizontes. E daí você fica naquela batidinha do day by day, né? Vendo um dia após o outro, vendo o tempo passar e as coisas não acontecendo do jeito que você quer. E daí você vai fazendo tudo meio, né? É aquela coisa aqui pela metade, meia vontade, meio ânimo, meio isso, meio aquilo. A vida também vai te trazendo tudo em meio e você vai falando, nossa, o que aconteceu? O que eu estou fazendo na minha vida? E eu estou trazendo esse momento de reflexão aqui para nós, porque eu estou assim, com um quadro muito interessante. Né? Tem o grupo, né, dos acadêmicos do nível 3, que chega no momento em que é necessário que as pessoas tomem uma ação em relação àquilo que elas realmente almejam, em relação àquilo que elas querem. E neste momento do curso, é hora que a gente fala assim, olha, então você tem que tomar esta ação, e são ação às vezes até simples, mas o quanto que é difícil para eles tomarem esta ação. O quanto que fica assim, nossa, mas né, será que eu quero mesmo? É a hora que você vai naquela prova cabal de é isso que eu quero. Né? Porque uma coisa é você fala, eu quero isso, meu sonho é esse, eu gostaria tanto disso, aí fica aquele auê. Né? A hora que você fala, tá, você quer isso? Então você tem que fazer isso e isso para você conseguir aquilo. Opa! Agora parece que o negócio ficou sério. Né? Então parece que essa seriedade com os nossos próprios sonhos, a gente às vezes parece que não tem. A gente fala, mas na hora de cacifar aquilo que a gente fala, parece que a força, a vontade meio que se extingue. E ela se extingue justamente porque a gente percebe que para conseguir algo, você precisa abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que tirar, você vai ter que abrir um espaço
Para que você adquira uma posição nova na sua vida, você vai ter que abrir o espaço da posição atual, a posição antiga que você está tomando. E às vezes as pessoas ficam com medo de abrir mão dessa já conhecida, dessa posição já conhecida, para uma posição não conhecida, mas muito almejada. Então, esse espaço, esse delay deste espaço que faz com que a gente abra um campo mental que vai minando a nossa potência, cheio das dúvidas, das incertezas e dessa necessidade de querer ter segurança e garantia 100% de que as coisas vão dar certo daquele jeitinho. Então é aí nesse momento que eu falo que falta aquela fé, sabe? Aquela confiança de que é isso mesmo que eu quero. Eu tenho certeza de que o universo, a vida, Deus vai abrir os caminhos para que eu consiga trilhar essa estrada. Porque é essa estrada que está gritando aqui dentro de mim. Falta essa confiança, falta essa, sabe, essa força. E outra coisa que falta para nós é foco e estratégia em relação àquilo que a gente quer. Porque daí você fala, eu quero uma coisa, que é como se fosse uma criança. Eu queria muito e tal coisa, mas tá, você enquanto adulto, se você quer isso, você tem que colocar um foco naquilo que você quer, mas fora este foco, qual é a estratégia que você vai tomar na sua vida para alcançar aquilo que você quer. E essa estratégia é uma elaboração. E aí sim você pode ter paciência, aceitação, tolerância a estas metas da sua estratégia, estes passos que você vai dar para chegar até lá. Então, só simplesmente falar eu quero ir e vamos de corpo aberto, realmente dá um frio na barriga. Mas quando você coloca e monta uma estratégia de elaboração daquilo que você quer, isso vai te trazendo tranquilidade. E às vezes o que eu percebo é que as pessoas não montam essa estratégia. Em italiano, estratégia? Elas simplesmente vão, sabe, só falando, achando que falar vai resolver alguma coisa. Tem uma pessoa que eu conversei com ela há poucos dias e que eu conversei com ela recentemente e eu havia conversado com ela há uns 2 anos atrás. E de 2 anos atrás para hoje, a conversa era a mesma. É como se ela passou uma vírgula e nesse espaço-tempo é a mesma conversa. Ela quer fazer uma mudança drástica na vida dela, ela pensa até em mudar de país, ela pensa em mudar de profissão, né? Então ela queria mudar de profissão e aí ela acredita que para ela conseguir fazer tudo isso, ela precisaria também se separar do marido, porque o marido não concorda com este caminho, ele está numa outra... Sabe, não tem outra visão de vida, não concorda com nada do que ela quer, nada do que ela almeja, não dá esse estímulo, essa força para ela, pelo contrário, puxa ela ao contrário, acha que todas essas ideias dela é idiota, ela não está sendo sensata, ela está querendo jogar tudo pro ar, isso é loucura. Então, tudo isso vai trazendo, né, vai amedrontando ainda mais a ela e também ela vai sentindo que está ali essa coisa puxando para fora. Então, há 2 anos atrás ela estava nessa situação e continua na mesma situação. Nada alterou na vida dela, ela não teve nenhuma ação em direção àquilo que ela quer, ela foi simplesmente aceitando. Tem uma coisa que alterou. Ela estava mais desenergizada, ela estava com menos vida, com menos gás, olhando para o sonho e a aspiração dela como se fosse algo tão idealizado e tão impossível de acontecer. E daí, conversando com ela, nós chegamos a essa conclusão de falta de foco, de estratégia e de ação. Então ela já sabe o que ela quer, mas só que ela não colocou nem foco no que ela queria e nem montou um plano de ação. Na época lá atrás, quando nós conversamos há 2 anos atrás, eu até sugeri para elas algumas ações, alguma estratégia, de que forma que ela poderia estar fazendo, mas tudo isso não internalizou, ela achou que aquilo não era, sei lá, não gostou das minhas ideias, não importa, né? Não fez. Daí hoje eu voltei com as mesmas ideias, né? Porque eu acho que elas, né, seriam uma estratégia. E ela falou assim, nossa, é isso! Eu posso ir por aí. E eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, mas isso é a mesma coisa que eu falei há 2 anos atrás. O que se passou, né? Então também às vezes tem um tempo que a gente precisa, sabe, viver aquela dor, viver aquela insatisfação, ir lá pro fundinho do poço, chegar assim, naquele momento que você fala, nossa, não dá mais. E daí eu me pergunto, para que a gente precisa fazer isso com a gente? Para que a gente precisa se espremer tanto? Para daí a gente poder ouvir.
e ver uma luz no fundo do túnel. Quando a gente fala, eu preciso de uma luz no fundo do túnel, mas por que você teve que ir até o fundo do túnel? Porque quando você viu uma luz e você ainda não estava no fundo do túnel, você não foi atrás dessa luz. Né? A gente meio que se maltrata, a gente meio que se judia, né? Tem um lado meio masoquista dentro de nós. E eu percebi esse lado meio masoquinha dentro dela, né? Então ela continua aceitando as retaliações do marido, as imposições e também não foi trilhando. Daí ela simplesmente fazia o que ela falava. Falava para o marido que ela queria, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não sei o que lá. Como se essas falas fossem uma ação. Falar é uma ação, mas ela não tem um peso. A fala sozinha não tem um peso se ela vier atrelada a um movimento. A gente precisa, além de falar, gerar um movimento em cima daquilo que nós estamos falando. Então, simplesmente falar para ele, olha, eu curto essas coisas, você para de dizer que isso não está legal, ou então na hora que eu estou estudando, não vem aqui entrar no quarto e me tirar da minha concentração. Né? Só essa fala não adianta. Né? Tem que ter uma ação, um movimento. Né? E daí eu falei assim, então você vai parar de falar. Primeira coisa, você vai parar de falar as coisas que você quer, ou mudanças dele, ou que você aspira na sua vida, você vai parar de falar porque você já falou de monte. Chega, né? Põe um zíperzinho na boca e para de falar. E comece a ter ações. Estas ações, elas vão falar muito mais alto do que qualquer palavra, elas vão ecoar. Porque daí a pessoa vai falar, opa, ela não está só falando, agora ela está agindo, agora ela está se movimentando. Então o negócio é sério. Então, se você quiser gerar uma seriedade para as pessoas que te cercam em relação àquilo que você quer e também gerar uma seriedade para você mesmo em relação àquilo que você quer, você tem que criar um movimento, você tem que realizar um movimento em direção ao que você realmente almeja. Então, se de repente ela não quer mais que ser interrompida, ela tem que no mínimo trancar a porta do quarto onde ela está. E essas foram as sugestões. Eu falei assim, tranca a porta. E na hora que ele bater, trancado, ficou ali. Estou estudando. Ou estou fazendo qualquer outra coisa, não me atrapalhe agora. E trancou e não abre. Não deixe de fazer o que você está fazendo para ir atendê-lo naquele momento em que você se predispôs. E só de falar isso, ela fala assim, nossa, realmente eu posso fazer isso, mas dá aquele friozinho na barriga, como que eu vou isso, aquilo? Eu falei assim, isso é um hábito antigo que você tem que perder. Esse medinho que você foi ficando ou essa necessidade de ficar sendo aceita por um outro, você tem que ser aceita pelos seus sonhos. Você tem que aceitar os seus sonhos. Você tem que aceitar aquilo que conclama na sua alma. E se você não aceita e não vai em direção àquilo que conclama, tenha absoluta certeza que as pessoas ao seu redor também não vão estar nem aí para aquilo que você fala e sonha e diz, porque você não está dando peso. Você dá o peso dos seus sonhos. Você é que dá o peso da sua vida. Querer que alguém te sustente, que te ampare, que te acolha naquilo que você quer, é uma ilusão. Pode até ser que algumas vezes você encontre pessoas assim, mas você não pode depender de encontrar essas pessoas para seguir o seu caminho. E quando de repente você está do lado de alguém que não está te dando aquele apoio na direção que você quer, tudo bem. Você reconhece que essa pessoa não te dá esse apoio, não precisa ficar brigando e nem chateada com ela, simplesmente você tem que colocar limites. Fala assim, poxa, então você não aceita, concordo, sei lá, aceito a tua opinião diferente da minha, mas eu tenho esta e eu vou em direção da minha. E daí você começa a agir em relação a isso. E essa ação de trancar a porta é uma ação, é um movimento físico. Trancar a porta naquele momento. Estou entrando no meu escritório e vou estudar. Tranquei. E vou ficar aqui de tal hora a tal hora. Você faz as coisas ali que você quer. Esbraveja, xinga, se vai ficar de cara feia, porque também fala assim, mas aí fica ruim porque ele vai ficar de cara feia. Eu falei assim, e daí? Você lá é criança agora para ter medo de cara feia? Quem tem medo de cara feia é criança. Criança faz alguma coisa, o pai faz cara feia, fica com medo dessa cara feia. Deixa a cara feia dele. Faz de conta que você não está vendo cara feia nenhuma e você continua com a sua cara linda. Porque senão você vai ficar preocupado com a cara feia do outro, o outro vai ficar com a cara bonita e você vai ficar com aquela cara tristinha de quem não consegue realizar os seus sonhos, realizar as suas vontades, porque eles não querem, porque eles não gostam, porque eles não concordam. Dá licença, né? Tem um lado muito infantil, muito imaturo aí. Então, primeira coisa, deixa o outro com cara feia, sem problema, ele fica com a cara que ele quiser, cara bonita, cara feia, a cara é dele, você tem que se preocupar com a sua cara.
A sua cara vai estar bonita? Você vai estar com a cara feliz, fazendo aquilo que você quer? Então, você é responsável pela sua cara. Você não é responsável pela cara do outro. E também você não vai ficar incomodado porque a cara do outro está de um jeito, sei lá, ruim. Deixa ela com ele. Aí que você fala, ema, 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 cada um com seus problemas. Então ele fica lá, você fica aqui. Este pequeno movimento vai alterar todo o cenário. E daí ela vai simplesmente, se eu quero, né, mudar de profissão, você não vai simplesmente sair de um lugar que está te dando uma sustentabilidade financeira e vai se lançar do zero, do nada, numa outra profissão. Lógico que isso daí seria uma insanidade. Né? Afinal das contas, você vai manter contas para pagar ali na tua porta. Como é que você vai fazer isso? Daí, isso sim, né? O marido dela tinha razão. Você vai jogar tudo pro ar? Não é assim. Então, também você pode conseguir pegar as coisas boas que as pessoas estão te falando em cima do que você quer. Então, o que faltou aí? Faltou simplesmente uma estratégia. Se eu quero mudar de profissão, que cursos que eu vou ter que fazer, ou que aperfeiçoamentos, ou quais são as práticas que eu vou estar ali tomando para eu poder me liberar, né? E adquirindo confiança nessa minha nova profissão para, aos poucos, eu conseguir liberar o outro e entrar aqui. Então, se 2 anos atrás ela já tivesse feito esse movimento, hoje ela estaria pronta para fazer essa mudança. Eu falei assim, bom, então como você não fez nesses 2 anos, você vai se dar 2 anos para fazer esta mudança. Então nós vimos que tipo de curso que ela ia fazer, né, como é que ela iria se profissionalizar diante disso que ela estava querendo, né, de que maneira que ela ia, né, crescer em cima disso. Né, ela é acadêmica, ela fez a academia nível 1, eu falei, então agora você faz a nível 2, agora você faz a academia nível 3 e depois você entra na formação. E com isso você vai ter um estofo de conhecimentos para começar a atender as pessoas, que é isso que você quer. Você quer trabalhar, né, ajudando as pessoas no seu processo de crescimento. Então você vai sair de uma área, né, mais técnica que ela está atuando e vai fazer este trabalho. Então é essa movimentação, você percebe que aí tem uma estratégia. Então, se tem essa estratégia, cada vez que você estiver fechado no seu escritório e estudando, isso é prioritário para você. Você não vai abrir a porta e sair de lá e assistir um filme que uma outra pessoa quer só para fazer companhia. Não, naquele momento você está se dedicando a isso, é um trabalho seu, é um foco. Então, isso você traz força para você. Traz força de se manter naquele caminho. Essa disposição, essa energia, este movimento impõe naturalmente a respeito a todas as pessoas. Talvez vai ficar de carinha feia no primeiro momento, no segundo, depois ele vai respeitar. Vai respeitar que este é realmente uma escolha sua. Agora, se dentro da tua própria escolha você afrouxa, então você está deixando aquelas horas que você se dedicou para fazer essa mudança profissional, que requer um estudo, requer uma dedicação, se você abre mão disso para fazer as vontades do outro, o que você está passando? Qual é a mensagem que você está passando para a pessoa? Isso é nada, só conversa. Ela não quer nada mesmo. Daí pronto, daí começa a martelar um monte de coisa. Agora eu quero que você pense em alguma coisa que você realmente quer, que você fala, olha, eu queria muito isso na minha vida. Nossa, eu queria que acontecesse tal coisa, eu queria estar vivendo de uma tal maneira. Isso é um sonho, isso é um vislumbre. Então você, de 0 a 10, se faz essa pergunta, o quanto que eu realmente quero isso? Quero que isso aconteça na minha vida. Sabe, o quanto que eu gostaria de estar vivendo a minha vida desta forma. E no caso dessa minha amiga, ela queria, né, estar vivendo exatamente ela atendendo pessoas, né, dentro de uma abordagem, de um coach, dentro de abordagem até deste poder mental, de ajudar as pessoas nisso, né, de promover uma melhora, né, na vida das pessoas de uma forma mais humana, não ter um trabalho que ela considera não tão humano, né, assim, porque é muito técnico. Então, ela vislumbra isso, que isso traria muita felicidade para ela. Né, de poder fazer os horários dela, né, de estar um pouco mais flexível, tudo isso ela vislumbra isso de uma forma muito bacana. De ter os horários de estudar, né, ter mais tranquilidade, de fazer as meditações dela no espaço que ela gostaria. Bom, ela tem todo um vislumbre. Né? Então eu quero que você veja assim, qual é esse vislumbre? Né? Então qual é o sonho? Né? Uma coisa que você realmente diz, é isso que eu quero. Isso daí, só de você começar a arquitetar aqui na sua mente e a trazer essa ideia, já te traz muita alegria, já te traz uma força que fala, nossa, que vida maravilhosa seria essa? Que experiência maravilhosa seria essa? Daí você olha para a experiência que você está tendo hoje,
né, do que você está vivendo hoje, e você tem que se perguntar assim, isso que eu estou vivendo hoje, de 0 a 10, quanto eu estou gostando, quanto eu não estou gostando. Né? No caso dela, ela gostava 5. Né? De 0 a 10, 5 tinha uma coisa que ela gostava, 5 não. Aí a pergunta é, você quer viver mais 10 anos exatamente como você está vivendo agora, só com 5? Só com metade da sua potência, com metade da sua alegria? Se a pessoa fala assim, tá, sim ou não, né? Ou dentro desses 5 que é valioso para você, como é que você pega esse bom desses 5 e coloca ele dentro dessa sua, dessa nova vida, dessa sua nova forma de viver? Será que esses 5 que você está valorizando aqui, ele também não pode ser integrado aqui? Porque quando a gente fica com medo de tomar alguma ação, a gente está vendo a perder este 5 bom. Porque o 5 que não é legal, ótimo, né? Que ótimo que isso aqui não vai estar na minha vida, né? Dessa que eu estou prospectando. Mas esse 5 bom, então como é que eu pego desse bom e coloco ele aqui? O 5 bom, né, que ela queria colocar aqui é justamente uma estabilidade financeira. Né, que ela tem aqui, como é que ela coloca essa estabilidade financeira aqui? Tendo essa estabilidade financeira aqui, estaria tranquilo. Era apenas isso que estava aprendendo. Ó. E também uma convivência, né, com o marido dela. Então, de que maneira trazer uma convivência melhor dentro dessa nova direção. Então, são esses 2 pontos, né, que ela estava ali pensando. Então, você tem que ver assim, dentro da sua vida atual, né, aqui o que você está vivendo, quais são os pontos positivos e de que forma esses pontos positivos você pode migrá-los para lá, ou até você vai ter que abrir mão de alguns desses pontos positivos, porque aqui você vai ter outros pontos positivos que aqui você não tem. Então, daí você vai fazendo as suas escolhas. E conforme você vai fazendo essas escolhas, é a hora que você vai sentindo se você se mantém alegre, feliz, e forte e firme. E que você olha até para alguns pontos positivos que você está abrindo mão, você fala, mas tudo bem, porque eu vou ganhar isso aqui, vai ser muito melhor. Então, daí também é a hora que te dá um impulso para você ir. Então, quando a gente vislumbra alguma coisa, que você fala, eu quero isso é algo que toca ali dentro, que você começa a se visualizar, imaginar que isso realmente vai te fazer feliz, vai te fazer bem, monte uma estratégia. Pergunta, como é que eu faço para conseguir chegar ali? Ah, vai levar 2 anos. Ah, vai levar 3 anos. Qual o problema? Ela levou 2 anos sem fazer nada. Se ela tivesse feito alguma coisa, agora já estaria num outro patamar. E daí você vai usar toda a sua paciência, tolerância para este tempo em que você está se preparando para esta mudança. Então, às vezes, fazer essa mudança muito rápida, muito drástica, isso dá um frio na barriga. E às vezes pode ser até meio que insano mesmo, irresponsável até. Agora, é como se você estivesse num barco e você está indo, né, numa direção, e daí você fala, eu quero agora virar para lá, e você vira rapidamente. Você pode afundar, você pode virar o barco. Agora, é para lá que você está querendo isso, está querendo mudar a rota, então você vai indo devagar, você vai ver direito qual é o vento, né, onde que você vai colocar a vela, na que direção, e vai indo devagar. Mas com estratégia, com foco e com movimentos e na direção que você quer. Então, é este comando que nós temos que ter em relação à nossa própria vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Visualiza bem o teu sonho, o que você quer alcançar, como é que está lá, como é que está essa tua situação, o que é que você vai daqui poder migrar e daqui vai poder deixar aqui, né, enquanto uma experiência já vivida, já conhecida por você, e que bacana, grato por tudo isso que você viveu, mas estou me lançando a novas experiências. Então, daí para isso você faz essa perguntinha. Daqui 10 anos, quero estar assim do jeito que eu estou? E você vai ver o desconforto disso tudo. Isso vai te trazer impulso. Feito isso, você vai colocar o quê? Estratégias. Então, quais são os pequenos movimentos que eu vou começar a fazer para chegar aonde eu quero? E daí, em cima dessas estratégias, você vai pegar aquilo com, né, afinco, não vai deixar absolutamente nada, nem ninguém te tirar dessa sua estratégia, desses seus planos de ação. E nessa estratégia, essas ações, pequenas ações que você vai começar a tomar para ir na direção que você quer. É como pegar uma estrada e falar, eu quero ir para tal lugar, né? Nesse tal lugar eu vou ter que percorrer este caminho até chegar lá. Então você tem que estar percorrendo este caminho, você não pode sair deste caminho. Se você vai dar 3 passos nesse caminho, alguém te chama, você volta e fica aqui, fica esse vai e vem, você não cria forças dentro de você para se manter neste alvo. Então, se você fizer este movimento,
você vai ver que você se energiza, você vai ter gás, vai ter vontade de acordar, vai ter vontade de fazer as coisas, porque você está fazendo e tomando as ações necessárias que te levarão a este momento, a esta experiência de vida que você tanto quer para si. Bom, agora você tem uma estratégia e uma ação, de um movimento real para que a gente continue nos encontrando nos próximos vídeos. E você já sabe qual é. Você tem o quê? Que se inscrever no nosso canal, colocar aqui que você gostou, né? Dar um ok neste vídeo e apertar o sininho. Esses são movimentos estratégicos para que a gente se encontre no próximo vídeo. Até mais!